Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, queridos amigos, bem-vindos. Esse é o quadro Diálogos, todas as sextas-feiras, 20 horas, aqui no canal do YouTube, um conteúdo novinho, com orientadores incríveis para abordarmos diversos assuntos da Seitinoye. No time de hoje, a gente está recebendo 3 grandiosos preletores de referência. Primeiramente, a nossa queridíssima aspirante, a preletora da sede internacional de São Paulo, diretamente do estúdio da Seitinoye, Kati Satoko Miura. Como vai, preletora? Muito obrigada, tudo bom? Muito obrigada a todos que estão participando conosco hoje desse programa. Muito obrigada aos colegas que vão compartilhar comigo aqui, com a Dani, né, esse momento grandioso de estudo. Agradeço bastante pela oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada. E o preletor em grau master, diretamente da Academia de Treinamento Espiritual da cidade de Biúna, Oswaldo Garrafa Neto. Seja muito bem-vindo, preletor. Muito obrigado, é uma alegria, uma honra imensa, né, participar desse encontro maravilhoso, desse diálogo, né, com o preletor Cátia, o preletor Eduardo, o Dani, intermediando a nossa conversa, e agradecer a atenção de todos os nossos ouvintes, né, então muito obrigado pela oportunidade de confiança, muito obrigado. Muito obrigada. E falando da cidade de Campo Grande, preletor em grau sênior, Eduardo Crivilente Neto. Tudo bem, preletor? Olá, Dani, como vai? Tudo bem? Como vão a todos? Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade de juntos ensinarmos, aprendermos, né, este maravilhoso ensinamento de Deus. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, gente, então o tema de hoje circula sobre o conceito de missão. E aí já deixo como uma primeira missão para que você que está aí assistindo se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha o conteúdo e acione a notificação. Combinado? E aí, para a gente iniciar já a nossa conversa sobre missão e propósito de vida, por que eu nasci, já vamos com a primeira pergunta de cara. Por que nascemos afinal? Preletor, Garrafa, pode começar, por favor? Com certeza. Tem muita gente que tem a dúvida, né? De onde eu vim, para onde eu vou. E na Seitinoye, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos deixa bem claro, né? Que o homem recebe a vida de Deus, né? Então, essa nossa missão de estarmos aqui, cumprir um propósito, ou talvez uma incumbência, né? Ou um compromisso, ou até mesmo uma determinação, uma orientação, que o homem nasce na Terra justamente para realizar a vida de Deus, né? E aí alguém pode perguntar, mas o que vem a ser realizar a vida de Deus? É criar algo de valor eterno, né? Nós podemos até colocar assim como exemplo o próprio Beethoven, né, que compôs aí a 9ª Sinfonia. Então Beethoven já morreu,
mas essa sinfonia ela está eternizada, ela vai existir eternamente, né? Então isso é a concretização de algo que vem do mundo belo, do mundo criado por Deus. Então a nossa missão é justamente expressar esse Deus, né, essa vida de Deus que recebemos de Deus, criando algo de valor eterno que traga muitos benefícios para a humanidade. Maravilha. Preletor Garrafa, se me permite, né, assim, contribuir também, acredito que essa questão de por que eu nasci na face da Terra, ela é, assim, fundamental, né, porque a partir do momento em que nós sabemos o motivo, né, de estarmos aqui, a gente começa a compreender todas as coisas que acontecem na nossa vida, por que é que nós passamos por determinadas experiências, vamos dizer assim, né? Então é muito importante. E a gente percebe assim que muitas pessoas, elas não têm essa compreensão, e por não ter essa compreensão, elas sofrem bastante, né? Sobretudo jovens. Eu, na minha adolescência, fui uma pessoa que questionei muito, né? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Né? E aí algumas pessoas podem até achar que, como não encontra, né, o motivo de estar aqui, então a sua vida não tem utilidade nenhuma, então eu posso dar fim à minha vida porque eu não pedi para nascer, então, né, realmente eu posso dar cabo da minha vida porque não tem finalidade nenhuma. Então, nós, né, que estamos na Seitonoye e compreendemos essa verdade, né, que o Preletor Garrafa colocou tão bem aí, né, que nós temos uma importância grandiosa para Deus, nós temos uma finalidade muito importante, que nós possamos transmitir para as outras pessoas, para que elas possam acalmar o seu coração também e possam caminhar, né, também nessa jornada da vida aí, que às vezes é tão cheia de obstáculos, de desafios, né, possa caminhar sabendo por que nasceu, né? É muito importante, realmente. De compreensão a partir do que mais naturalmente, mais comumente nós temos como informação para ter essa conclusão na resposta ou nesta dúvida de por que nascemos, né? Nós somos conhecedores de que no fato da existência do universo, ela nos parece ter um prazo de limite e término, né? Porque constam nas Escrituras Sagradas que Deus criou o universo e tudo que nele está contido, e no sétimo dia descansou. Descansar é um sentido de ter ficado tranquilo, em paz, porque Deus viu ser tudo muito bom, e como nesta criação de Deus nós estamos inclusos, como seres criados à sua imagem e semelhança, ele descansou porque daí para frente ficou a nossa incumbência, ao nosso cargo, né, a nossa graça, dar continuidade à obra de criação de Deus aonde nós estivermos. E neste caso, neste tempo, cada um de nós estando no planeta Terra e estando conectado sempre à orientação do Pai, que é Deus, fica mais, digamos, confortável nós compreendermos o porquê de nós termos nascido, né? Então, estarmos com Deus constantemente, e na Seitonoye nós aprendemos a fazer isto através do pensar e contemplar Deus por uma prática religiosa importante da Seitonoye, que é o Shinsokan. Então, conectarmos-nos com Deus, ou estarmos conectados com Deus, é fazer o nosso trabalho aqui na Terra de colaborador de Deus na construção de um mundo de amor mútuo e cooperação mais compreensível por nós. Eu acho que... introdução, né? Pode seguir, Preletor. Dani, desculpe. Assim, eu penso que dentro de tudo isso, né, que nós falamos a respeito do porquê nascemos, é fundamental o conhecimento de que nós não somos seres materiais, né? Nós somos seres espirituais, acima de tudo. E nós nascemos aqui justamente para que o nosso espírito tenha essas experiências, possa enfrentar esses desafios e crescer cada vez mais.
Então, as pessoas se perdem na vida e elas se tornam infelizes, né? Porque na busca desse porquê eu nasci, elas acabam enveredando pelo caminho do materialismo, né? Achando que o corpo material, a vida material é a vida verdadeira. Então, elas acabam realmente dando mais foco, atenção da sua vida ou seus objetivos, né? Acabam se voltando mais para a parte material. E aí também é um erro, né? E aí elas sofrem ainda mais. Então, é fundamental essa questão de saber que somos seres espirituais. Acredito que é um ponto fundamental aí dentro dessa questão, porque que eu nasci nesse mundo. E é bem interessante isso que a professora Cátia está falando, porque a gente começa hoje esse diálogo aqui fundamentado na luz do ensinamento da Seichonoye, né? Mas eu, antes da Seichonoye, tinha uma vida completamente fora do padrão daquilo que a gente aprende sobre a nossa essência divina. E eu nasci num lar de pais que se separaram num determinado momento, então cresci muito revoltado e cobrando a questão do amor dos meus pais e tudo mais. Então, quando a gente desperta para essa missão, que nós nascemos naquela família, com aquela situação, justamente para que a gente possa despertar na nossa espiritualidade, ver o bem e o belo da vida, né? E eu, a vida inteira, vim cobrando o amor dos meus pais, e num dado momento eu entendi que os meus pais não tinham nenhuma responsabilidade de me amar, né? Então, a oportunidade naquela situação é de eu poder expressar o amor aos meus pais. Aí é a minha missão, realmente, de eu poder purificar a minha alma, de poder exteriorizar a minha espiritualidade e poder traçar um destino, né, feliz, tanto na parte profissional, quanto na parte familiar, na parte das relações sociais. Então, isso é bem legal, bem interessante, isso que a professora Cátia colocou, e o professor Eduardo também, né, que colocou aí que Deus fez a criação perfeita e a nossa missão aqui é dar continuidade a esse paraíso terrestre, né? Aliás, eu achei fantástica essa colocação do professor Eduardo, porque realmente é isso, né? Deus, dizem que Deus descansou no 7º dia, mas é modo de falar, porque a partir daí é nosso papel, né, dar continuidade. Então, eu achei muito interessante. No mundo da criação, né, professora Cátia, está tudo pronto. E nós também já ouvimos o próprio Cristo nos dizer que meu Pai cria até hoje, ou meu Pai trabalha até hoje. Agora, trabalha na Terra o nosso intermédio. Exato. Então, na medida em que nós mais rapidamente somos levados à compreensão do que as Escrituras Sagradas trazem, e a Seichonoye, a mim particularmente, me traz uma tranquilidade, um conforto muito, muito grande, porque ela é muito esclarecedora, né? É realmente um acendedor do candeeiro. O ensinamento de Deus trazido na Seichonoye, através de todos os recursos disponíveis a nós aqui, ele é muito esclarecedor, é muito gratificante nós compreendermos que não cabe mais aquela grande preocupação de que, nossa, isso vai virar um encargo, então, eu dar continuidade à obra de criação de Deus. Não, isso é natural. Exato. É natural. Cada medida que nós estivermos mais próximos de Deus, tanto mais seremos orientados por Deus, tanto mais perceberemos a naturalidade. Aí, um fundamento de que é de conservar o nosso sentimento natural fica muito mais claro. Não adianta, não precisa se atropelar para achar que vai fazer alguma coisa. As coisas já estão prontas. Exato. A nós cabe ouvirmos como fazer, né? Maravilhoso. Isso é bastante digamos, tranquilizador. A maneira como Deus, transmitindo a verdade ao mestre Masaharu Taniguchi, ele encontrou uma forma muito cômoda, muito confortável para a nossa compreensão. A Dani, não sei se permite a gente se estender um pouquinho nesse tema, mas é que é um tema apaixonante, né? E eu queria dar mais uma contribuição, porque dentro disso que o preletor Eduardo falou, eu acho assim maravilhoso nós compartilharmos assim o quanto é maravilhoso o ensinamento da Seichonoye, né? Que responde essas perguntas para nós. Quando eu era criança, na verdade eu vim de uma cultura cristã católica, né? Eu fui batizada na igreja católica, eu fiz catecismo, eu fiz primeira comunhão, frequentei missas, né, aos domingos,
Isso tudo até a minha adolescência, aos meus 12, 13 anos, né? Eu fui assim nessa caminhada. E foi quando comecei a questionar, né? Quando eu comecei a me dar conta, mas por que eu nasci? Por que eu tenho que passar por todas essas situações? Eu tinha vários complexos, várias situações de dificuldade na minha casa, né? No meu lar. E eu questionava muito. E aí eu comecei a buscar as respostas, né? Buscar as respostas. E, pela graça de Deus, a minha avó me trouxe Seichonoye, né? Ela começou a mandar para nós a revista Acendedor, e através da revista Acendedor eu fui respondendo todos esses questionamentos que eu tinha, né? Então, eu vejo hoje, assim, olhando para trás, o quanto a Seichonoye me ajudou nesse processo, né? Porque a verdade que a Seichonoye nos transmite, ela é completa, né? Ela é profunda, ela é ampla, ela nos responde tudo, né? E aí, quando nós passamos a estudar com afinco e praticar o ensinamento, então todos esses questionamentos, eles são respondidos naturalmente, e nós naturalmente passamos, né, a agir como filhos de Deus, e tudo começa a melhorar na nossa vida como um processo natural, conforme o preletor Eduardo falou. Não tem crise, não tem esforço sobre-humano, né? É uma coisa natural a partir do momento que você aceita essa verdade e você passa a viver essa verdade no dia a dia, né? Então, as pessoas precisam realmente, né, conhecer também esse ensinamento maravilhoso, precisam também saber que podem ser felizes, e é uma coisa bastante simples, né, de se conseguir, né, de manifestar essa felicidade no nosso dia a dia, né? Então, nós nascemos para ser felizes, essa é a grande verdade, né? Por que nós nascemos? Nós nascemos para ser felizes, como filhos de Deus, como todo filho de Deus merece, né? E, preletora Cate, já para aproveitar para esclarecer um conceito, né? Um dos significados, por exemplo, de missão é atribuição a uma tarefa, uma função que precisa ser desempenhada, uma incumbência, né? Mas aqui a gente está realmente trabalhando mais no sentido da missão de vida, né? No compromisso consigo, né? A partir disso, né, a missão, o propósito seriam a mesma coisa? Na Seichonoye a gente também tem um termo que a gente utiliza bastante, que é o ideal interno, né? São sinônimos? Como é que seria isso? Explica para a gente. Na verdade, na literatura da Seichonoye, nós não vemos muito, né, essa questão de propósito, né? Não sei se por questões de tradução, talvez, né? Mas não utilizamos muito a palavra propósito, nós utilizamos muito a palavra missão, né? Missão, o ideal, e o ideal interno são termos que nós vemos muito na literatura da Seichonoye. O propósito, se nós formos procurar no dicionário, nós vamos ver que o propósito é o objetivo, né? É o objetivo, é o motivo para nós realizarmos alguma coisa, é o propósito, o porquê, né? E a missão, eu entendo a missão como algo maior do que isso, né? A missão, conforme ensina a Seichonoye, todos nós nascemos com a missão que foi dada por Deus, né? Que de acordo com o nosso talento, nós vamos desenvolver alguma coisa, né? Uma atribuição que foi dada por Deus para que nós possamos beneficiar o maior número possível de pessoas, ou seja, nós vamos manifestar a nossa natureza divina através da nossa vivência, através das ações que nós praticamos no dia a dia. Então, a missão seria algo que foi, uma tarefa que foi atribuída a nós por Deus, né? E o propósito é o porquê, né? Hoje em dia se usa muito esse termo Ikigai, não sei se os colegas já ouviram falar, é muito falado aí, né? Nos programas de desenvolvimento humano, se fala muito do Ikigai. O Ikigai é o motivo de você acordar todo dia, né? O propósito da vida, por que eu tenho, né, força para levantar todos os dias e realizar alguma coisa? Porque eu tenho um propósito, né? Então, eu penso assim, assim, dentro daquilo que nós aprendemos na Seichonoye, eu penso assim que a missão, né, é essa atribuição que nos foi dada por Deus, né? E o propósito é realizar essa missão,
Então, nós acordamos todos os dias imbuídos do propósito de cumprir a missão que foi atribuída por Deus. Penso muito nesse sentido. Ideal interno, né, como você colocou aí, no livro dos jovens, né, na introdução do livro dos jovens, ele fala do ideal interno, que, na verdade, corresponde à nossa natureza divina, né? O ideal interno é o nosso Deus interior falando, né? Faça isso, não faça aquilo, né? Toda vez que nós desviamos do caminho que esse ideal interno nos diz que é o caminho correto, né? Então a voz da consciência vem e fala, olha, isso daí não tá muito certo, não é bem por aí, não, né? Então seria esse ideal interno, né? Que é a voz do nosso eu interior, do nosso Deus interior, que nos direciona no sentido correto da vida, né? Penso que seria mais ou menos dessa forma, se os colegas quiserem complementar. Todos nascem com posição e vocação adequadas, né, à sua natureza divina. Então, quando as pessoas realmente despertarem para esse real valor, né, e começarem a fazer essa introspecção, aí começam a receber realmente essa orientação que vem da sua voz interior, que vai direcionar. Então, quem se conecta com Deus jamais erra o caminho, né? Existe uma máxima, né, de que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais nos é dado por acréscimo. Esta é a forma que nós executamos, digamos, ou praticamos, para que, na verdade, a gente esteja cada vez mais perceptível à nossa missão. E quanto mais nós estivermos conectados nessa percepção de buscarmos em Deus a sua orientação, tanto mais tranquilamente nós teremos a resposta do porquê eu nasci e o que é que eu tenho que fazer, né? Nossa atividade, eu particularmente como preletor da Seichunoye, desempenhamos uma atividade dentro da nossa organização Prosperidade, voltada para empresários, profissionais liberais e autônomos. E é muito interessante quando nós começamos a falar para empresários ou para este público, dando a eles a percepção que a preletora Kati trouxe maravilhosamente na contribuição de que somos seres espirituais manifestados na forma humana. As pessoas ficam olhando para a gente, num primeiro momento, e querendo entender como é que eu aplico isso dentro da minha atividade profissional. E isso é fácil. É quando nós começamos a compreender que estejamos nós, aonde estivermos, qualquer uma das nossas atividades, qualquer um dos nossos movimentos, qualquer um dos nossos papéis aqui na Terra, ele é desempenhado naquilo que nós na Seichunoye chamamos em uma escola da vida. Nós, por exemplo, estamos falando e ouvindo o preletor Oswaldo Garrafa, que ele está em um ambiente que nós consideramos como escola da vida, que é a nossa academia de treinamento espiritual. A exemplo do que em Biúna existe, nós temos várias delas espalhadas pelo Brasil. Mas, numa escola da vida, você não precisa estar necessariamente dentro de uma academia de treinamento espiritual. Qualquer ambiente que você esteja é uma escola da vida. Então, se você olhar para a tua empresa com este olhar, com este princípio, você vai começar a observar que ali na tua empresa você desempenha um papel, o outro colega desempenha outro papel, enfim, todas as pessoas que estão naquela escola da vida têm um papel a ser desempenhado. E no papel que cada um desses tem para ser desempenhado, a somatória desses papéis individualizados é que dão um conjunto da existência da tua empresa, escola da vida. Então você compreende que ali é uma missão que Deus te deu para exercitar teu talento. Então isso começa a ficar um pouco mais arrumado no nosso ambiente mental, tanto consciente quanto subconsciente. O que nós na Seichunoye fazemos é buscarmos na nossa mente inconsciente, ou no profundo na nossa mente inconsciente, a parte da mente que está em conexão com Deus, com a mente do universo. E é nesse ambiente que nós reservamos um espaço do nosso dia,
todos os dias, sem falta, para iluminar a mente. Quando nós somos iluminados pela orientação de Deus, por termos buscado o reino de Deus e sua justiça, aí então tudo mais nos é dado por acréscimo. E aí a gente fica achando que isso é mágica, né? Não tem mágica, viu? E também não tem milagre. Seitonoye é lugar de acabar com milagre. O que, na verdade, existe é Deus ter nos criados a sua imagem e semelhança para, como diz a preletora Cátia, para sermos felizes. É só isso. É tranquilo. Exatamente. E, preletor Garrafa, pensando assim, né, para a gente detalhar, existe uma missão especial, grandiosa, ou são infinitas pequenas missões rotineiras, né? Também tem aquele conceito de que a missão é alguma coisa que a gente deseja ser, ou que a gente deseja ter, né? É tudo isso ou é nada disso? O que o senhor acha? Eu acredito que a missão ela é muito mais, assim, no dia a dia, né? Você levantar todo dia para você fazer um trabalho, para você cumprir alguma tarefa, você já está cumprindo a missão com que você foi designado na face da Terra. Então, são vários, né? Vários momentos da sua vida que você vai se colocando e aí vão surgindo as oportunidades. Eu falo para os meus amigos assim, eu não fiz um projeto de vida, talvez aqui nessa minha existência de forma consciente, de ser um colaborador da Seitonoye, mas de forma natural eu fui me envolvendo com o movimento, né? E as pessoas talvez foram reconhecendo o meu real valor como preletor, como cidadão, e aí me fizeram uma proposta, né? Vamos trabalhar no departamento de ofícios religiosos na sede central, depois me designaram para vir para a Academia de Biúna. Então, são essas coisas que vão surgindo na nossa vida, as oportunidades do dia a dia. Só que aí, como o preletor Eduardo, a preletora Kari já falaram, nós temos que tirar o quê? As vendas dos olhos, porque senão as pessoas ficam muito presas nas questões das suas dificuldades do cotidiano. E essas dificuldades não são dificuldades, são oportunidades para que a gente possa despertar para a nossa espiritualidade. Então, o grande diferencial é quando a gente entra em contato com a verdade da vida, que você descobre que você é filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. E você não é um ser material, você é uma substância espiritual poderosa e inabalável. E aí você começa a exercitar isso para você se fundir na mente de Deus e você levar alegria, você levar entusiasmo, você levar principalmente o sentimento de gratidão para com todas as coisas do céu e da terra. E aí você começa a realmente reconhecer o verdadeiro valor da tua existência e que você não trabalha para você, você trabalha justamente, foi falado já aqui sobre felicidade, né? De ser feliz que Deus nos colocou, mas a felicidade só vai se projetar na nossa vida quando nós semearmos a felicidade para as pessoas que estão ao nosso redor. Então essa é a nossa missão, a nossa jornada em cada segundo da nossa existência de cumprir realmente esse real valor que Deus instituiu na nossa espiritualidade. Nossa, que maravilhoso, preletor Garrafa, é exatamente isso, né? Eu penso, e aí, assim, falando de missão ou várias missões, né? Eu penso que existe uma missão maior, né? A missão no âmbito global, que é justamente manifestar Deus, né? Essa é a missão maior, né? É dar continuidade ao trabalho de Deus, como o preletor Eduardo falou também no início. E existem as pequenas missões, a gente não vai falar que é pequena missão, é missão também, né, da mesma maneira, mas são as nossas atitudes no dia a dia, né? É aquilo que nós precisamos fazer para cumprir essa missão maior, que é manifestar Deus na face da terra. Então, as pessoas às vezes pensam, e é muito interessante isso, as pessoas às vezes pensam, quando falam em missão, né? Então pensam que tem que ser algo grandioso, você tem que colocar o seu nome na história, você tem que fazer um feito extraordinário, você tem que fazer uma descoberta, né, que vai salvar o mundo, vai salvar a humanidade. Então as pessoas atribuem, né, esse conceito de grandiosidade para a missão. É uma coisa grandiosa realmente, mas não é nesse sentido, né? É no sentido do bem que a gente faz para as pessoas, né? O quanto de bem você proporciona para as pessoas ao seu redor, o quanto de bem você proporciona para as pessoas da sociedade, para as pessoas do mundo, né? Então, cada uma dessas pequenas ações, né, que nós fazemos no dia a dia, manifestando a nossa
capacidade infinita, a nossa natureza divina, esse potencial maravilhoso, né, que Deus atribuiu a cada um de nós, como disse o preletor Garrafa. Então, cada uma dessas ações vai contribuir para que nós, no final de tudo, no saldo final, né, a gente perceba que nós cumprimos a nossa missão maior, que é manifestar Deus na face da Terra. Então, são várias missões, sim, mas todas no sentido de realmente cumprir esse ideal maior, esse bem maior, que é manifestar Deus, aonde nós estivermos. Se me permite, amigos, é interessante como a nossa mente funciona num processo de dar grandeza às coisas, de uma certa forma, insignificantes, né? O mestre Seiichi Taniguchi, ele traz num livro, e depois eu fui descobrir que esta não é uma frase dele, não é um pensamento dele, porque ele mesmo faz a citação, mas é emprestada do mestre Masaharu Taniguchi, e que está, eu digo isso porque eu tenho até hoje esse preceito de luz diário, num dia 5, e por coincidência é o do ano em que eu adentrei na Seicho no Ie, 1984. E lá, mestre Seiichi Taniguchi traz a importância das coisas aparentemente insignificantes. A gente fica querendo dar volume, tamanho, dimensão para alguma coisa, para nós termos a percepção de que aquilo é uma grande oportunidade. Se nós pararmos para pensar no que o mestre Masaharu Taniguchi nos fala sobre o simples ato de nós abrirmos os olhos, ou de inspirarmos, ou de darmos um passo, aquilo que, na verdade, nós consideramos, a mente consciente considera como pequeno, nós vamos conseguir encontrar a grandiosidade neste ato. E aí você compreende a orientação desse pensamento, a importância das coisas aparentemente insignificantes. Tem até um comparativo que nós vemos aí nas redes sociais, né? Quando as pessoas utilizam, por exemplo, 1 minuto, 1 segundo, um determinado átimo do tempo para se referir a algumas coisas importantes, né? Se você pegar, por exemplo, espera só 1 minutinho, isso dá a impressão a nós que é uma coisa bem pequenininha, né? Mas fica 1 minuto sem respirar, que você vai ver se você consegue ficar 1 minutinho sem respirar. Então, é a importância das coisas aparentemente insignificantes que devem ser dado o seu devido valor. E muitas vezes a gente deixa isso escapar no vão dos dedos, né? Mas é justamente essa visão materialista que a gente tem, né? Sim. Porque nós Sim. estamos manifestados no plano fenomênico, de tempo e espaço, né? E aí a gente quer dimensionar tudo, a gente quer medir tudo, né? Então é essa mente materialista que realmente julga, né, as coisas de maneira distorcida, né? E aí eu penso, Kátia, sim. Aí eu penso assim, né? Que quando nós, então, reordenamos a nossa forma de pensar, dando importância às coisas aparentemente insignificantes, é que nós damos uma grande dimensão em tudo aquilo que nós vamos obtendo ou que a mente consciente vai captando, né? Exato. Então, esse é o cuidado de não nos deixarmos olhar para as coisas que, na verdade, não tem lá tão significado assim, né? Porque são manifestações de um pensamento, de um desejo, que originam lá da nossa missão, do nosso porquê de nascermos e tudo mais, né? Então, esse olhar que você traz das razões deste funcionamento, que é a imperatriz do materialismo, realmente a gente precisa estar atento, né? É a parte da orientação do vigiai. Exato. Orar só não basta, é preciso vigiar também. Certeza. E orar muito e vigiar muito, né? Muito. Porque o mundo fenomênico é bem sedutor, né?
Eu ia comentar justamente sobre isso, né? Se uma pessoa, por exemplo, ela não tem essa consciência desperta, se ela não sente essa grandiosidade no simples, né? Ela não sabe por que nasceu, não tem ideia da missão, né? Ou não sente um propósito especial. Como é que pode proceder? Que exercício de percepção ela pode desenvolver para ativar tudo isso? O fundamental é que o ser humano possa despertar para a sua espiritualidade, né? Então, aí, assim, a gente sabe que isso não tem a ver com religião, é a religiosidade de você poder se religar com a sua essência divina, né? Então, existem várias vertentes, vários caminhos, e nós que estamos aqui encontramos essa paz ontem, na luz do ensinamento da Seichonoye. E hoje nós estamos aqui trocando essas experiências porque nós nos encontramos espiritualmente dentro dessa luz do ensinamento. E aí o que eu costumo sempre colocar para os meus amigos assim, a gente deixa de ser mais uma multidão e começamos a exteriorizar nossa sensível diferença. Né? Então os caminhos são enormes e nós temos a missão de quê? De divulgar, de dar oportunidade para as pessoas, mas respeitar o livre-arbítrio de cada uma, né? Então existem várias portas aí que estão abertas, que vão dar a oportunidade para as pessoas realmente acessarem essa espiritualidade através das suas práticas que são importantes, que nem nós temos na Seichonoye, que é a prática da meditação Shinsokan, a leitura dos livros, das sutras, das revistas, e o mais importante, a dedicação de amor ao próximo. Então, quando a gente fala assim, às vezes, dedicação de amor ao próximo, nós ficamos pensando nas pessoas que estão fora do portão da nossa casa. Mas quando a gente fala de dedicação de amor ao próximo, começa dentro da nossa família, os nossos pais, nossos irmãos, cônjuges, filhos, vizinhos, né? Então isso vai se expandindo, como já foi falado aqui, de forma do micro para o macro, né? Então tudo que se origina de uma forma pequena. Hoje eu me vejo aqui, 1,85 m, 142 quilos, não muito bem resolvidos, mas começou com um espermatozoide e um óvulo que se fundiram numa célula e aí foi, né? Multiplicando, expandindo e tornou essa formosura, essa coisa linda que vocês estão vendo aqui hoje, né? Então, é assim que começa, de forma pequena, mas nós precisamos nos permitir, né? Porque hoje a gente vê muita gente vivendo ao relento, morando, não tem casa para morar, né? Mas será que Deus providenciou esse destino? Deus colocou essa pessoa com essa missão de passar por esse sofrimento? Como a preletora Kátia mesmo já colocou, que o objetivo que Deus colocou o homem na face da terra para ser feliz. Então essas pessoas, será que elas são diferentes de nós? Não, simplesmente elas não conhecem realmente esse real valor, essa grandeza da sua espiritualidade que possa fazer essa grande revolução. Existem exemplos na Seichonoye, uma vez eu li um artigo de uma pessoa que morava embaixo de uma marquise, dormia numa folha de jornal, comia, ali se alimentava da lata do lixo, e um dia ele procurando alimento na lata do lixo, ele encontrou uma revista da Seichonoye. E ele leu uma frase ali naquela revista da Seichonoye que começou a revolucionar a vida dele. E a primeira transformação que teve na vida dele, né, como o preletor Eduardo colocou, de forma pequena, gradual, ele deixou de comer da lata do lixo. Então você imagina a revolução de alguém que está comendo a lata do lixo e deixar de comer na lata do lixo. A segunda experiência dele talvez foi deixar de dormir embaixo de uma marquise, foi para um lugar mais confortável, deixou a folha de jornal e foi para uma cama confortável. E só para resumir, hoje ele é dono de uma rede de materiais para a construção, né? Por que será? Porque através do conhecimento daquela verdade, despertou a potencialidade, ele descobriu a verdadeira vocação e transformou realmente aquela situação numa situação onde está proporcionando felicidade e bem-estar ao maior número possível de pessoas. Essa é a nossa missão, nosso objetivo, de fazer e realizar Deus de forma grandiosa, que é prosperidade, que é alegria, que é saúde, que é harmonia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se me permite, Garrafa, dentro da pergunta que a Dani fez, são as consequências de uma situação que precisa acontecer com a pessoa. Sim. Inicialmente, se a pessoa não tiver por onde, seja lá consciente ou inconsciente, vontade de mudar o seu status, consequentemente não acontece absolutamente nada. Nós vamos continuar, a exemplo desse empresário hoje, que o preletor Garrafa traz, que virou um empresário, ele continuaria dormindo em cima de uma folha de jornal, comendo da lata do lixo, dormindo embaixo de uma marquise. O botão de partida, o start, em cada um de nós, é vontade de fazer as coisas modificarem. Se nós não tivermos isto, nós vamos ficar numa zona de conforto que daquele jeito ali para nós está bom. Por isso é que nós aprendemos na Seichonoye que nós não devemos
ter dó daqueles que nós encontramos e que têm dificuldade. Não é, a atitude nossa não é de ter dó, porque dó você não ajuda ninguém, né? Você tem que ter compaixão daquele filho de Deus. Que é diferente. Porque tanto quanto você é perfeito. Então cabe a você, sim, fala com ele. Eu aprendi na Seitonoye, eu já tinha certa dificuldade para fazer isso, né? Eu achava que alguma coisa estava errada. Mas pessoas que, por exemplo, ficam pedindo esmola nos sinaleiros, na rua e tudo mais, hoje eu não dou mais dinheiro para quem quer que seja, do pouco que eu dava. Porque eu aprendi na Seitonoye que vale muito mais você para, conversa, e ouve a pessoa, do que qualquer moeda que você possa dar para a pessoa. Então, esse movimento, você está contribuindo para despertar nele a vontade de querer mudar. E nós temos inúmeras experiências e relatos na Seitonoye de situações como esta. Então, a nós cabe fazer com que, se quisermos ajudar, fazer com que o outro desperte esta vontade de querer mudar. Porque senão você fica igual a história do cidadão que não ensinou a pescar. Só fica dando peixe para o cidadão e ele vai ficar um dependente ad eterno. Né? Penso que seja assim. O doutor Eduardo, corretíssimo, né? Só, assim, contribuindo, né, um pouquinho, eu penso que cada pessoa tem um tempo certo, né? Uma experiência que ela precisa passar, isso tudo dentro disso que o doutor Eduardo colocou agora, né? Cada pessoa precisa passar por determinadas situações para realmente dar valor para aquilo que tem valor, né? Então, é o momento dela, né? E para essas pessoas, muitas vezes, falar não resulta em nada, né? Por mais que nós levemos para ele aquilo que de mais valioso existe, ele não vai dar valor para aquilo, porque não é o momento dele, né? E aí vai chegar uma hora, realmente vai chegar essa hora em que o ideal interno que todos têm, né? Esse Deus interior que habita no interior de cada pessoa, de todas as pessoas, vai falar: vamos sair dessa situação? Vamos partir para outra? Vamos buscar alguma coisa diferente? Né? E aí, a partir dessa busca sincera, né? E aí, respondendo a pergunta da Dani, né? O que essas pessoas fazem? Né? O que essas pessoas podem fazer para mudar essa situação? Né? Ou que não sabem a sua missão, o que fazer? Né? Então, é a partir da busca sincera de querer encontrar uma resposta é que a resposta vem, né? Ela vem através das pessoas, ela vem através das situações, ela vem através de uma revista, né, que foi encontrada numa lata do lixo, por exemplo, mas que estava destinada para ele, né? Porque também o mundo espiritual trabalha, né? A gente tem ali os anjos de guarda, né, os espíritos elevados no plano espiritual que estão também trabalhando para que essas pessoas realmente despertem e tenham vontade de mudar. E aí, então, vai chegar essa resposta para essas pessoas. Então, mas só que a partir da busca sincera, né? Da busca sincera que vai despertar o Deus interior e vai fazer com que aquela pessoa realmente procure, né? Uma saída para aquela situação, né? O ensinamento da Seitonoye é muito, muito claro, é muito direto, né? O homem é filho de Deus, e enquanto ele não despertar para essa verdade que ele é filho de Deus, que ele tem capacidade infinita, que ele tem, né, dentro dele força para realizar qualquer coisa, para buscar a felicidade, né? Então, quando ele despertar para isso, então as coisas todas vão se movimentar nesse sentido, né? Então, acho que o maior benefício que nós podemos fazer, qualquer pessoa, né, que estamos na Seitonoye, que conhecemos a verdade, né, que podemos transmitir esse ensinamento, né, o maior bem que nós podemos fazer é justamente esse, é mostrar para a pessoa o quanto a vida dela é valiosa, o quanto a vida dela, né, pode, assim, manifestar essa potencialidade infinita que está latente ali, e o quanto de grandioso, quantas coisas grandiosas pode, assim, realizar na sua vida, né, para fazer bem para as pessoas e fazer bem para si mesmo, né, e cumprir a missão, né, que afinal é o propósito de todos nós, cumprir a missão, né.
Então, é realmente essa busca sincera que vai fazer com que as pessoas possam encontrar a resposta que elas precisam, somente isso. Né? Então, não é por mais uma jornada interna, né? Exato, não adianta, né, a gente falar, a pessoa, né, existe uma frase que no começo eu achava assim muito forte, né, mas se a gente compreender com os olhos da mente, com os ouvidos da mente, a gente vai perceber que é uma verdade, não jogue pérolas aos porcos, né? Não quer dizer que as pessoas são porcos, mas quer dizer assim, que os porcos eles não vão dar valor para as pérolas, né? Porque não é da natureza deles, né? Achar nada a respeito daquilo. Mas as pessoas que, né, realmente sabem o valor, sabem que a pérola é uma joia preciosíssima. Né? Então, é isso. Cada pessoa, no seu tempo, com certeza vai despertar, porque o ideal interno existe dentro de cada um, com certeza. Só para, dentro dessa importante pergunta que você fez, e dentro deste olhar que nós estamos trazendo aqui, há uma passagem na Sutra Sagrada, onde Deus nos diz que Deus é a fonte de luz e o homem é luz emanada de Deus. Nós precisamos cada vez mais manter essa percepção ajustada dentro da gente. Porque quanto mais ajustado dentro da gente eu tiver a percepção do significado dessa verdade contida na Sutra Sagrada, tanto mais certeza, e aí é fé, de que eu não estou abandonado de Deus, seja em qual circunstância for. Então, não preciso necessariamente, com todas as formalidades, postar-me em posição de oração, mas sim num diálogo constante, interno com Deus. Isto vai cada vez mais aumentando essa luz emanada de Deus, que sou eu. E eu vou percebendo que existem alternativas. E aí tem outra passagem, também na Sutra Sagrada, que é o grande alimentador disto tudo. Aí tudo que é necessário aparece segundo a vontade de cada um. Porque também cumprida a finalidade, desaparece por si mesmo. Então, é manter ajustado. Não dá para dar folga. Não dá para dar folga. A mente consciente, ela está louca para botar o pé em cima do puff e assistir televisão. Vamos combinar que é muito mais gostoso. O corpo é assim, né? Você, por exemplo, tem a facilidade de ir à praia e já nos confessou que vai para fazer exercício, não vai para ir ao mar. Nós que moramos distantes da praia, não temos a menor dúvida de que a vontade nossa é de correr para a praia, para a primeira coisa que fazer é entrar na água. Para você já virou natural esse negócio, entendeu? Então tem que manter a nossa mente muito ajustada, tem que manter o nosso interior muito ajustado, de que estejamos na situação em que nós estivermos, Deus está nos protegendo. Agora, eu costumo, numa alegoria, dizer assim, Deus deve estar lá no paraíso, em cima de uma nuvem, de braço cruzado, esperando que a gente tome a decisão de mudar essa situação. Por quê? Porque, por amor a nós, ele não interfere nas nossas vontades. Pode parecer um absurdo, às vezes você falar isso para o jovem, falar isso para a pessoa que está passando necessidade lá embaixo da marquise e tudo mais, mas isso é a escolha da pessoa. Deus nos ama de tal ordem que ele respeita a nossa decisão. Por quê? Ele também sabe que nós vamos sair dessa. E é desse jeito que a gente precisa, mantendo ajustado, de que Deus é a fonte de luz e nós somos luz emanada de Deus, isso vai, então, aumentando essa claridade dentro da gente. Maravilhoso. Leitor Garrafa, assim, como faz, então, para pegar esse auxílio, né, nessa busca, na busca sincera, efetivamente, que a leitora Cátia comentou, nesse ajuste que o leitor Eduardo comentou, para a gente descobrir, afinal, né, a nossa missão, ou se continua sendo um mistério, a gente vai vivendo e vai vendo, né? De repente rola aí uma bola de cristal, um 0800, como é que faz?
Na realidade não tem mistério e principalmente na Seitonê também não tem segredo, né? Como já foi bem falado pelo Eduardo, pela Cátia, tem que ter a vontade, né? Tem que ter, porque às vezes as pessoas ficam naquela falsa crença, se Deus quiser tudo vai melhorar. Não, Deus já providenciou tudo preparado desde o princípio, mas se você não tiver vontade nada vai acontecer, né? Então a importância do nosso trabalho, porque nós já conseguimos sentir essa emoção, essa felicidade de fazer uma revolução na nossa vida, e hoje, como líder da Seitonê, nós temos a missão justamente de ajudar essas pessoas. Nós vamos mostrar a direção, porque aquele que não sabe onde quer ir, qualquer lugar, qualquer sentido que tomar, vai levar para lugar nenhum, né? Então precisa saber que tudo está em Deus, e Deus não está nas nuvens, como o preletor Eduardo falou, Deus está na nossa espiritualidade, e acessar a espiritualidade. Então nós fizemos opção pela Seitonê, como já foi falado, 8ª norma fundamental dos praticantes da Seitonê, iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan todos os dias sem falta, onde nós vamos fazer essa introspecção para ouvir a nossa voz interior, nos inspirarmos, recebemos a intuição, né, de Deus através dos espíritos protetores da Seitonê, dos espíritos dos nossos antepassados, do nosso espírito protetor, que vai nos direcionar através de uma intuição aquilo que nós devemos colocar em prática imediatamente. Bom, seguindo uma linha de um destaque entre diferença, entre missão, né, ou para entender de verdade, se o que a gente sente numa meditação Shinsokan, por exemplo, é missão, ou se a gente se mistura, às vezes, com um fruto de crenças desenvolvidas pelo meio, né? Então, como saber se a gente não está vivendo o propósito dos outros, né? Os outros, eu digo, a sociedade, a família, os amigos, a própria família, para escolher determinadas coisas, né? Então, por exemplo, para a gente estudar, para a gente escolher um curso, para escolher uma determinada profissão, uma carreira, se casa, se tem filho, se compra uma bicicleta. Então, como é que faz para diferenciar esse ideal, se é interno, pessoal, ou se está misturado por aí? Comprar a bicicleta é bom, porque aí a gente vai fazer parte do clube da bicicleta da Seitonê. Também é uma coisa boa, né? Mas eu penso assim, né, que dentro dessa pergunta que você colocou, primeiro nós temos que ter bem claro, né, qual que é o verdadeiro desejo, né? Qual que é o verdadeiro anseio da pessoa, né? E isso depende muito do modo como ela vê as coisas. Então tem o modo materialista de ver, e tem um modo espiritualista de ver, e aí nós vamos pautando, né? Conforme falamos aí ao longo de todo o nosso diálogo aqui, nós precisamos pautar a nossa vida nos valores espirituais, né? Porque se nós pautarmos a nossa vida nos valores materiais, então a tendência é, como o mundo fenomênico oscila, né? Então a tendência é nós também oscilarmos junto com esse mundo fenomênico e né, conforme diz a Sutra, né? Louva a Deus quando o corpo se torna saudável e descrê dele quando alguém da família adoece, né? Tudo isso justamente é porque está pautado em valores materiais. Então nós precisamos pautar a nossa vida naquilo que é de valor eterno, né? Aquilo que realmente, como o preletor Eduardo falou em um determinado momento, né? As coisas que aparentemente são insignificantes, mas que têm um valor grandioso, né? Ou seja, manifestar o bem, manifestar o amor, manifestar a harmonia, né? Ser uma pessoa que faz a diferença no seu meio, porque traz um benefício para as pessoas. Então, quando nós buscamos esse valor eterno, né? Então nós estamos indo de acordo com o nosso Deus interior, né? Que pede para nós e que já disse para nós, né? Que o ser humano nasceu para fazer o bem, para fazer o outro feliz e para ser feliz também, né? Então, quando nós pautamos dessa maneira a nossa vida, então, naturalmente, as coisas que vão acontecendo, aquilo que não precisa ser dado valor vai indo embora, e aquilo que é de real valor vai ficando, né? E a seleção vai acontecendo naturalmente, porque a nossa mente, né, o nosso espírito já está ajustado dessa maneira, né? Então, se vai comprar bicicleta, se vai comprar um carro do último modelo, o carro mais caro que tem no mercado, etc., então é justamente essa busca do valor eterno que vai ditar a regra para nós, né? Nós temos, em uma das nossas atividades na Seitonê, uma atividade que é desenvolvida, coordenada pela Prosperidade, chamada Ciclo de Estudos da Prosperidade.
E dentro do ciclo de estudos da prosperidade, nós temos uma prática chamada Projeto Prosperidade. E no Projeto Prosperidade, a gente tem uma estratégia de desenvolvimento do projeto que está contido no livro Convite à Prosperidade, volume 1 e 2, contido no livro dos jovens e no livro Sabedoria da Vida Cotidiana. Porque nos três, com nomes diferentes, eles tratam da mesma coisa. Mestre, por exemplo, no livro dos jovens, ele trata deste desejo do qual você fala, que você traz na pergunta, Dani, ele diz como sonho ou como ideal. Jovem, idealizem um grande sonho. No livro Convite à Prosperidade, volume 1 e 2, ele traz como desejo sincero. E no livro Sabedoria da Vida Cotidiana, ele fala de ideal. De uma forma ou outra, as três formas dizem a mesma coisa. Então, qual é o grande questionamento que nós fazemos? Como é que eu sei quando é um desejo sincero? E esse é uma nomenclatura que a gente gosta mais para falar sobre o projeto Prosperidade. Quando é que eu sei que é um desejo sincero? A pergunta que a gente faz, a resposta que a gente dá, é simplesmente a percepção daquilo que nós estamos escolhendo fazer, é a percepção de que aquilo é uma vontade muito forte que nasce de dentro da gente. E por que nasce de dentro da gente? Porque ela nasce naquele momento em que nós estamos pensando e contemplando Deus. Naquele momento de papo com Deus, de conversa com Deus, ali nós estamos elaborando, projetando a nossa vida. Quando nós não sabemos a resposta de o que diferenciar o desejo de uma vontade, porque também, né, no livro A Verdade, volume 7, o mestre fala sobre vontade, né, e desejo. A vontade, ela é uma emoção que dá e passa. O desejo, ele permanece em nós. Ele é uma voz muito forte, uma ação muito forte interna. E você claramente reconhece isso. Muitas vezes pode você dizer, bom, mas eu não vou ter como resolver isto ou fazer isto. Mas, naturalmente, quando você começa a dar molde ao desejo, porque o desejo, ele surge de uma percepção de que isto já existe no mundo da criação, que aqui nós chamamos de mundo da imagem verdadeira. Você não deseja nada que Deus já não tenha criado. Quando isto vem com esta força para nós, é porque isto é do mundo da imagem verdadeira. Esse desejo sincero, ele oriunda do mundo da imagem verdadeira. Então, o que cabe a cada um de nós? Começar a dar forma no nosso ambiente mental. Porque o processo de existência, entre aspas, no mundo dos 5 sentidos, que é no mundo fenomênico, ele passa por uma fase de construção. Primeiro você deseja, aí você modela através do pensamento, você verbaliza isto pelas palavras e age. Então, existe no mundo dos 5 sentidos o que originariamente veio do mundo da imagem verdadeira. Então, lá você identifica que isto é um desejo sincero. Nós estamos conversando aqui agora através de um mecanismo de comunicação que um dia despertou, manifestou na mente do Criador, na Terra, um desejo sincero de facilitar a vida nossa sem ter que ficar pegando avião, sem ter que ficar pegando carro, viajando, sem deslocando. A exemplo do que originariamente no Brasil foi divulgada a verdade através em cima de lombo de cavalo, de trem, de caminhão, essas coisas todas, hoje nós estamos utilizando esse processo de comunicação, divulgação da verdade da maneira como nós estamos aqui. E originou de um desejo sincero de alguém querer facilitar a vida do ser humano. Você, por acaso, perguntaria quanto é que isso poderia custar? Ou vamos nos colocar no lugar deste que idealizou esse processo de comunicação para facilitar a vida da humanidade. A gente acha mesmo que ele ficou preocupado em quanto é que isto vai custar para eu produzir e virar um dispositivo desse de comunicação? Te confesso que eu não tenho a menor dúvida de que isso não passou pela cabeça dele. O que ficou muito forte na cabeça dessa pessoa foi facilitar. Não interessa quanto custa. Eu vou fazer porque isso facilita a vida do ser humano. Esse é o desejo sincero. Certo. Desejo não haverá,
beneficiar as pessoas, né? Exatamente, exatamente. O desejo sincero do mestre Masaharu Taniguchi, desde o seu nascimento e na percepção de quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito, minha missão, foi ajudar a humanidade. E particularmente a humanidade para que ele buscava ajudar no começo era lá o povo japonês, que passava por uma situação de muita dificuldade. E foi o desejo sincero de ajudar o povo japonês que espichou para a humanidade, e agora nós estamos num movimento internacional de paz pela fé. Então, esta força, quando ela se apresenta em cada um de nós, nós claramente identificamos como sendo uma orientação de Deus. Então, a gente segura na mão de Deus e vai. Porque aí, tranquilamente, nós vamos manifestar aquilo que Deus propôs, aliás, aquilo que nós nos propusemos junto com Deus a manifestar aqui na face da Terra. Tem uma oração no livrinho Minhas Orações que fala assim, mais ou menos assim, não me lembro bem o texto, mas é: Deus, concedei-me boas ideias para que eu possa, né, beneficiar o maior número possível de pessoas através do meu talento. Então, fazendo essa oração que com certeza vão vir aí as boas ideias para beneficiar um grande número de pessoas. E é o desejo, né, do nosso ideal interno, é o desejo de Deus. Que maravilha. Pretor Garrafa, gostaria de concluir a resposta da pergunta anterior? Então, aí eu estava comentando aqui que realmente para a gente poder fazer a manifestação desse ideal interno, né? O pretor Eduardo colocou aí brilhantemente a questão da era da comunicação. O idealizador talvez já não está mais entre a gente, mas uma obra de valor eterno, né? Uma obra de valor eterno. Então, isso é manifestar a grandeza de Deus. E a espinha dorsal do universo, ela é harmoniosa. Então, para isso, a nossa mente também tem que estar em harmonia. E a máxima da nossa alma para nos harmonizar é através do sentimento de gratidão. Então, agradecer sempre, muito, muito, muito obrigado. É por esse caminho, é por essa direção que nós vamos manifestar Deus na sua totalidade. Maravilha. Muito obrigado. Maravilha, gente. Bom, vamos para as últimas considerações. A última pergunta que a gente vai fazer aqui. Então, de repente, aí meu amigo que está assistindo, ele já entendeu, já está sabendo reconhecer o que de fato ele entende como missão, como propósito pessoal. E agora vem outros desafios, né? Então, como se conectar com esse propósito, com essa missão de vida, sem perder ele de vista em meio a uma rotina atribulada, ou de repente um ambiente tóxico, ou um ambiente que não contribua muito para a realização do que ele julga importante. No livro A Verdade da Vida, volume 7, Mestre Masaharu Taniguchi conta a passagem de um jovem que veio procurá-lo, né, na sua residência, um jovem lavrador, né, e ele dizia assim: mestre, eu quero trabalhar aqui com o senhor nos trabalhos, né, da Seichonoye, de divulgação da Seichonoye, porque eu, como lavrador, não tenho tempo para me autoaprimorar. Então, eu preciso trabalhar aqui com o senhor para poder cumprir, né, esse objetivo de autoaprimoramento, de conhecer a verdade. E o mestre deu uma bronca nele, né, falou assim: você pensa que é fácil, né, você pensa que é fácil se dedicar ao autoaprimoramento? E era aquela época que ele ainda trabalhava naquela indústria como tradutor, né, naquela empresa de óleo, né, e ele, como tradutor, também tinha uma rotina bastante desgastante, né, fazendo um trabalho que, na verdade, não trazia muita satisfação, porque ele desejava mesmo era escrever os artigos, responder, né, as perguntas dos adeptos, dos leitores da revista, e ele queria se dedicar exclusivamente a isso, mas ele não conseguia porque a rotina dele era bastante intensa e desgastante, né? E ele falou para o jovem: olha, você pensa que é fácil? Eu também tenho uma rotina desgastante, eu também trabalho, né, várias horas por dia numa tarefa que eu gostaria de não fazer, né? Mas eu estou aguardando, através desse momento, estou aguardando a hora que Deus me disser, né, vai me dar autorização para que eu possa trabalhar exclusivamente para a Seichonoye e fazer aquilo que eu sinto necessidade, né, e acho que é importante fazer, que é divulgar o ensinamento da Seichonoye. Então, você também aproveite ao máximo as suas horas
vivifique tudo aquilo que você faz, agradeça por aquilo que você está trabalhando, né? Beneficie as pessoas ao seu redor, e trabalhando dessa maneira, vivificando a sua vida dessa maneira, com certeza também vai chegar a hora em que Deus vai te dar autorização para você se dedicar exclusivamente para o autoaprimoramento, né? E mandou o jovem embora, né? Vai lá trabalhar, continua trabalhando na lavoura, que, né, é lá que é seu lugar. Mas, assim, eu penso que nós também, né, dentro da nossa rotina, também temos diversas tarefas que muitas vezes não gostamos muito de fazer, né? Gostaríamos de ter uma rotina diferente, né? Eu preciso me dedicar para o meu ideal, né? Eu preciso fazer aquilo que está designado para mim, né? E aí nós acabamos negligenciando as nossas tarefas diárias. Mas, como nós falamos aí ao longo do diálogo, todos os momentos são momentos para manifestar Deus, todos os momentos são momentos para nós realmente, né, praticarmos aquilo que a Seitanoia nos ensina, que é o amor e a gratidão, né, a todas as pessoas. Então, através de cada tarefa, por pequena que seja, nós estamos cumprindo nossa missão também. Então, negligenciar esse aprimoramento diário, né, faz com que nós nos afastemos cada vez mais da nossa missão, né? Então, ao contrário de dizer, não, essa rotina diária não permite que eu cumpra a minha missão como filho de Deus, né, vamos vivificar cada momento, cada minuto que nós temos para o estudo, para o aprimoramento constante, para a oração, né, e em realizar o bem. Né? A terceira prática religiosa importante é justamente, né, fazer atos de amor ao próximo. Então, vamos aproveitar cada minuto da nossa vida para cumprir também esse ponto importante aí do nosso ensinamento. Eu penso assim, que nós agora, ao final, a pergunta que fica é essa que você traz, né, Dani? Como fazer isso tudo funcionar? Nós precisamos ter claro, dentro daquilo tudo que nós já falamos, e um princípio que, para mim, é muito significativo, é a primeira condição que nós precisamos resgatar, se ainda não estamos, precisamos resgatar como conhecedores de quem somos. Somos seres espirituais manifestados na forma humana. Como seres espirituais, nós precisamos conhecer quais são os princípios, quais são as leis que regem para o funcionamento dos seres espirituais. Nesse sentido, eu quero trazer uma contribuição que o mestre Masaharu Taniguchi, que a Seitanoye nos proporciona, e de uma grandiosidade, de facilidade de compreensão, que está contido no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Aqui eu sugiro que os amigos estudem. Estudar não é ler o livro, tá? Estudem o capítulo 2 deste livro. Esse livro ele tem 31 capítulos, ele está destinado... Tem 31 capítulos, tem 2 outras partes, e ele está destinado aos princípios de aprendizado da prática da meditação Shinsokan. Então, cada final dele tem lá uma oração, palavras de afirmação para serem repetidas, dentro desse processo de aprendizado da oração. Mas o capítulo 2 deste livro, este livro traz para a nossa compreensão de como é que o universo funciona. O universo que nós estamos nos referindo é ao mundo da criação. Ok? Deus criou leis para que o universo funcionasse. Então, lá está contido, são 4 leis, e lá estão contidas estas leis, estes princípios. Como seres espirituais, nós precisamos conhecer para que a gente possa funcionar direitinho dentro dessa concepção de ser espiritual. O outro lado deste conhecimento, ele está diretamente relacionado à nossa forma humana, manifestada na face da Terra. E aqui existem outras leis que funcionam, que são as leis da natureza, e mais conhecidas aqui cientificamente como leis mentais. Se você conhece as leis espirituais e as leis mentais, você tira partido desse negócio. E tudo vai dar certo na tua vida. Agora, você começa a fazer algo sem o conhecimento de como é que funciona algo, numa linguagem
empresarial, eu vou dizer para você que do seu negócio você precisa ter o conhecimento absolutamente de tudo. Você precisa conhecer do teu produto e daquilo que você produz para colocar à disposição do mercado consumidor detalhes. Portanto, o teu aprendizado é constante. Não é um dia que você resolveu montar a tua empresa, o teu negócio, tua atividade profissional, e pronto, agora eu não tenho que me aperfeiçoar mais. Não, é um aperfeiçoamento constante. Assim também é na vida individualizada. Então, ter o conhecimento de que as leis do universo funcionam desta maneira, você tira partido dela. Por caso contrário, lá também no texto está escrito, o universo não vai parar para esperar você aprender, para junto com você andar. Ele vai continuar funcionando da maneira como Deus criou para funcionar. Então, trate de correr para aprender. As leis mentais é a mesma coisa. Você precisa compreender que você só será atendido em qualquer princípio que você queira, em qualquer coisa que você queira, em qualquer propósito que você se pretenda, você só será atendido na medida que você fizer alguma doação. Então é preciso que você doe para que você colha. Essa é a lei mental. Dá e receba. Se você não dá, você não recebe. Ah, bom, você está pensando que eu estou falando de dinheiro, de material? Não. É doação do seu talento. Você dá do seu talento e você é reconhecido pelo seu talento e você é remunerado pelo seu talento, seja lá de que forma for. Então, esta lei mental de causa e efeito é onde nós precisamos ter conhecimento de como ela funciona para agirmos aqui enquanto ser humano. Aí, meu amigo, tudo mais lhe será dado por acréscimo. Maravilha. Eu gostaria só de dar uma dica aqui para encerrar minha participação nesse diálogo maravilhoso aqui, para que todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, que a partir desse momento receba todas as pessoas, coisas de fato, sorrindo, agradecendo, abençoando e principalmente perdoando. E se você receber todas as pessoas, coisas de fato, sorrindo, agradecendo, abençoando e principalmente perdoando, você terá muita saúde e tudo ao seu redor vai melhorar. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Gostaria também de encerrar minha participação, agradecendo profundamente a oportunidade, a companhia dos colegas, e dizer para todas as pessoas que estão assistindo a esse programa, né, esse diálogo maravilhoso que foi hoje, vocês são pessoas muito especiais, são pessoas que têm talentos maravilhosos, vocês têm uma grandiosa missão que foi atribuída por Deus, são filhos de Deus, capacidade infinita, né? Então vamos aí manifestar realmente esse talento para beneficiar o maior número possível de pessoas, né? Dê valor para a sua vida, dê valor para a sua existência, você é uma pessoa muito especial para Deus. Então vamos viver com bastante alegria e sermos cada vez mais felizes. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Então, para finalizar rapidamente, uma recomendação de leitura ou uma prática? Meditação Shinsokan, sem falta, todos os dias, né? Eu acho que é uma recomendação fundamental e recomendo a leitura do livro dos jovens. Pegando o gancho da preletora Kátia, Meditação Shinsokan, e para aprofundar na prática, livro, explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, você vai entender realmente o verdadeiro significado e a prática necessária no dia a dia. Muito obrigado. Eu faria uma recomendação do que a mim foi muito importante nesse caminhar da Seicho no Ie. Embora nós tenhamos uma representante do povo oriental aqui, nós ocidentais pouco sabemos da importância daqueles que nos antecederam e nós pouco fazemos por este desconhecimento. Na Seicho no Ie eu aprendi a importância de nós orarmos aos nossos antepassados. Então eu sugiro que você estude este assunto, se interesse por este assunto, porque muito do que está diretamente relacionado à nossa existência, a forma como nós estamos agora, está diretamente relacionado à forma como nós nos relacionamos com os nossos antepassados. E aí eu sugiro um livro, Melhore o Seu Destino, orando aos antepassados. Muito obrigado. Ótima dica. Muito obrigada, preletores. Foi um prazer ouvi-los e apreciar cada palavra do que foi dito hoje.
Agradeço imensamente a participação valiosa dos senhores, para a leitora Garrafa, para a leitora Eduardo, para a leitora Cate. Muito obrigada. Agradeço a você também que nos acompanhou nos diálogos de hoje e até a próxima. Por que muitas vezes em nossa vida oramos, mas parece que nossas orações não se concretizam? É preciso olhar para dentro de nós, fazermos uma reflexão, entendermos as razões disso e orar corretamente a ponto de obter as graças. Se houver situações de conflito em nosso subconsciente, as orações surtirão pouco efeito. Você sabia que existem alguns requisitos para concretizar a oração? E também posturas que anulam o poder da oração? Eis a sua chance de aprender em definitivo a concretizar tudo aquilo que mentaliza. Vem aí o Seminário de Orações, promovido pela Seichonoye do Brasil. Será nos dias 21 a 23 de outubro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, de Ibiúna, São Paulo, tendo como orientadores o preletor em Grau Master, Junji Miyaura, preletor em Grau Master, Milton Kazu Norimatsu, preletora em Grau Master, Cleusa de Jesus Anata, e como convidada, a aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzibaf Norimatsu. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 5014 2217. Esperamos por você. Muito obrigado!